pessoal, a gente tem aqui um exemplo de uma forma, de uma expressão do cálculo relacional, onde a gente faz uso de dois quantificadores. Quantificador universal, esse primeiro aqui, e o quantificador existencial, esse segundo. Tá? Ela é uma fórmula um tanto quanto complexa para ser um dos nossos primeiros exemplos, mas ela traz alguns recursos, alguns artefatos interessantes que vão deixar a nossa discussão um pouco mais motivadora, tá certo? Seria um exercício muito bom se vocês puderem dar uma pausa e analisar essa expressão e tentar transcrever ela em linguagem natural. Vocês poderiam começar a frase com recuperar os ou encontrar os, e aí eu posso dar já algumas dicas aqui. Por exemplo, aqui a gente tem a nossa relação de intervalo, que é a nossa range relation, né? Range relation, ou seja, é a nossa relação alvo aqui, onde a gente quer buscar nossas tuplas. E essas tuplas, né, vão ser representadas por essa variável E. Então, o que é que a gente tem? A gente vai ter atribuições de tuplas dessa relação empregado, né? E a gente vai validar essa condição aqui toda, certo? Então, é bom que vocês analisem isso e tentem transcrever. Aqui a gente poderia começar com recuperar os nomes, que é o último nome, o primeiro nome a gente poderia simplificar. Recuperar os nomes dos empregados, aí que, enfim, você completa essa frase, tá ok? Eu vou pedir para vocês darem uma pausa então agora. Tá, então voltando da pausa, a gente tem aqui a resposta, que seria encontrar os nomes dos empregados que trabalham em todos os projetos controlados pelo departamento de número 5. Então veja, a gente tem aqui essa expressão aqui, ó, em todos. Isso não é regra, tá? Mas isso já dá uma dica muito boa aqui, que a gente provavelmente vai estar falando de um quantificador universal, tá? A gente quer que sempre que haja um projeto e que esse projeto seja do departamento 5, exista o quê? Uma alocação para esse empregado. Esse empregado, que empregado, né? Vocês podem estar se perguntando. Lembrem que a gente vai ter uma relação resultado. Vou chamar ela de R aqui com suas tuplas. Então, o que é que significa uma tupla que está na relação resultado? Um empregado é aqui. Significa que esse empregado né, quando substituído aqui, as constantes dele, quando substituído aqui nessa fórmula, a fórmula avalia como verdadeiro. Então, quando eu falo assim, esse empregado, significa um empregado que faz parte do conjunto resultado, tá? Então, se uma coisa é um projeto e esse projeto é controlado pelo departamento 5, né, então existe uma alocação para esse empregado, né? Esse, no caso, esse, né? Todos eles aqui. Então, para a gente começar, é bom a gente lembrar de uma coisa importante. Para quem já estudou lógica vai saber, mas quem não estudou pode começar a aprender, que é a implicação. Então, a implicação a gente pode dizer que se A, então B. Então, por exemplo, se é mulher, então é bonita. Se é homem, então é forte. Se é céu, então é azul, né? Isso vai depender de cada universo, do discurso, cada mini-mundo, né? Você pode ter mulheres feias também, mas se no seu universo do discurso você só tem mulheres bonitas, então essa fórmula aqui vai sempre avaliar como verdadeira. Então, se, então, né? No caso seria, para ser uma fórmula, poderia dizer que é para todo x, então se A, então B, tá? Então, voltando aqui para a implicação, se então, a gente pode representar essa implicação como não A ou B. Então, para quem nunca estudou lógica, isso pode soar um pouco estranho, mas isso é fato, né? A gente tem essa equivalência lógica em relação a essas duas expressões aqui, tá? Então, isso é muito útil no cálculo relacional, porque no cálculo relacional a gente não tem implicação. Só que a implicação ela é muito boa para guiar o nosso raciocínio, né? Mas às vezes é muito mais fácil a gente pensar no problema usando implicação. Veja que eu falei isso aqui quando eu estava descrevendo essa expressão em linguagem natural. Eu disse, então, se uma coisa é um projeto e esse projeto ele é controlado pelo departamento de número 5, né? Então,
existe uma alocação, tá? Então, esse se é projeto e projeto é do departamento 5, né? Então, existe uma alocação. A gente tem um outro slide aqui, onde a gente tem a mesma expressão, tá? Só que ela é indentada, mais organizada para facilitar o nosso entendimento. Se você quiser, você pode parar mais uma vez aqui, tentar entender novamente essa expressão, já que a gente já tem aqui a descrição em linguagem natural, tentar fazer o mapeamento, tentar entender também pelo fato que eu expliquei, né, que a nossa implicação A, então B equivale a não A ou B, tá? E tentar entender bem essa estrutura aqui, tá? Se você quiser fazer isso, que eu recomendo, vocês podem dar uma pausa agora. Então, voltando da pausa, tá? A gente vai tentar esmiuçar melhor essa nossa fórmula, tá? Então, lembra que a gente raciocinou, quando a gente estava analisando a linguagem natural, que era para todo, por exemplo, para todo P, vamos chamar de P aqui. Então, se esse P é um projeto, vou chamar de proj, eu vou usar uma linguagem assim com menos rigor sintático aqui para facilitar o nosso entendimento, tá? Então, eu poderia ter um predicado proj para dizer que uma coisa é um projeto, isso tentando aproximar a linguagem da forma como a gente estuda em lógica de primeira ordem, tá? Depois eu vou fazer o mapeamento aqui para o cálculo relacional. Então, para todo P, então se P é um projeto, né, e esse projeto é I, então vou colocar um end aqui, e ele é controlado pelo departamento de número 5, né, então eu vou colocar aqui controlador de projeto, por exemplo, seria desse projeto P, seria o departamento 5. Então, se isso, né, vou até colocar mais um parênteses para deixar mais claro aqui. Então, existe uma locação, tá? E aí você representaria aqui uma locação para um determinado empregado nesse projeto, tá? Então, é mais ou menos esse o nosso raciocínio, tá? Se isso, né? Então isso aqui. Isso aqui seria o que a gente representaria como a gente representaria a nossa alocação, tá? A forma como a gente representaria isso em lógica ia mudar dependendo do uso dos predicados, ou das funções, ou da necessidade da gente representar, por exemplo, um quantificador existencial para, por exemplo, pessoa, que poderia ser aqui, enfim. Mas isso ia depender da nossa instância de linguagem baseada em lógica de primeira ordem. Mas voltando aqui para o nosso raciocínio, a gente tem essa implicação. Então, essa implicação aqui a gente pode transformar em quê? Em não isso, esse lado aqui que está antes, ou essa expressão que tem aqui desse outro lado. Então, é o que a gente viu aqui nessa transformação, não A ou B, ok? Então, vamos lá. A gente, desse lado aqui, veja que a gente tem projeto X, né? E X de num igual a 5. Seria mais ou menos isso aqui. Seria para todo X, né? Se X é um projeto, né? E X é controlado pelo departamento 5, então, ok? Só que a gente quer transformar isso em não há, a gente quer negar isso. Então a gente precisa relembrar de uma outra coisa aqui. Quando a gente tem aqui A e B, vou colocar um parênteses aqui. Se a gente quer negar isso aqui, aí isso aqui é equivalente a gente fazer não A ou não B, ok? Então, por essa transformação aqui, você vê que a gente tem esse trecho aqui representando uma situação equivalente. Seria não projeto ou não projeto do departamento 5. Tá? Então, esse não A ou não B é o mesmo que
não A e B, ou seja, é como a gente estivesse negando esse lado aqui dessa fórmula aqui de baixo, ok? Então, o outro lado da implicação é separado por um ou, né? Está lá em cima, ó. Esse ou aqui que representa a nossa implicação. Então, seria esse ou aqui. E aqui seria o outro lado da implicação, que existe uma alocação. E aí, para a gente representar a alocação, como eu disse, depende da nossa linguagem, ou seja, depende do nosso modelo tá sendo usado, né? Da forma como o nosso modelo está sendo usado, modelo relacional. Então, depende das nossas relações, das relações que a gente tem. E aí, nesse caso aqui, a gente tem uma tabela, workzone, que a gente pode representar por uma variável w, e as outras informações não vêm de nenhuma outra tabela. Veja que aqui eu vou pegar o WESSN é igual a ESSN, e aqui o XPNumber é igual a WPNO. Então, veja que todos os atributos para eu fazer o que seria equivalente a junções, né, na álgebra relacional, né? Tudo que está aqui ou vem de W ou vem de E, tá? Ou de X aqui, que X também já está aqui em cima. Então, veja, eu não preciso declarar nenhuma variável nova para alcançar todas essas ligações que eu preciso, né? Todas essas junções de relação que eu preciso. Se eu tivesse uma outra relação armazenando alguma outra coisa separada dessas coisas que eu estou precisando, eu precisaria usar uma nova variável, que poderia ser, né, uma outra variável aqui no quantificador existencial, e aí utilizar essa variável aqui, ou ela poderia estar em outro lugar aqui. Mas nesse caso aqui, eu só preciso mesmo acrescentar mais o W. E aí eu consigo fazer todas essas junções com as variáveis que eu já tenho lá em cima, ok? Então, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo mais de uma vez, tá? Para poder entender bem aqui o que é que está por trás de toda essa fórmula. Como eu falei no início, essa fórmula é uma fórmula relativamente complexa, tá? Para eu estar mostrando logo no começo, mas veja que já traz aqui muitas situações interessantes, né? Vários tipos de transformações, vários tipos de junção aqui que vão ser recorrentes, vão aparecer em outros exemplos, em outras situações mais simples, e aí você vai poder continuar usando, ok? Para concluir, né, veja que a gente tem um alinhamento aqui em relação à nossa estrutura de consulta em SQL com o que a gente vê no cálculo relacional, né? Em SQL a gente tem essas três cláusulas aqui que formam a estrutura básica das consultas, que é o select, from, where, né, onde o select a gente lista quais atributos que a gente quer projetar, no from a gente vai indicar quais são as relações e aqui quais são as condições. E veja que todas as nossas condições, né, elas vão estar aqui como no cálculo relacional, elas vão estar expressas nessa única cláusula aqui. E aqui você vai representar suas junções, suas filtragens, né, que é equivalente à seleção, o sigma lá da álgebra relacional, mas a gente vai colocar tudo nesse bloco where aqui. E aqui o from seria nossa range relation, né, que é de onde vão vir esses atributos aqui que estão especificados no select, mais, né, as outras relações aqui que vão estar envolvidas, que vão estar sendo mencionadas aqui embaixo, ok? Então, naquela consulta que a gente viu no exemplo anterior, a gente tem ali a relação workzone, né, que é a relação W, e aí ela precisaria estar aqui no from para a gente poder utilizar ela aqui no where. Então, tudo que aparece lá de relações no cálculo relacional, elas vão estar aqui no from. Tá? E aqui em cima a gente vai estar escolhendo quais são os atributos, e esses atributos não necessariamente vão estar em todas essas relações. Ele pode estar em apenas um, que é equivalente ao exemplo anterior, né? Onde a gente só projetava atributos da relação employee, a relação de empregados. E as outras, elas só apareciam lá na expressão, do mesmo jeito que deveriam aparecer aqui no from, simplesmente porque elas precisam ser usadas nas condições, elas precisam se juntar
a relação, a nossa range relation, ok? Então a gente vê um mapeamento bem direto aqui entre a forma como a gente expressa uma consulta no cálculo relacional com a forma como a gente expressa uma consulta aqui em SQL.